Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Botafogo que vence o Bahia por 3-0 e fica cada vez mais próximo do tricampeonato brasileiro, né? Dá para chamar de tri, né? Porque agora a gente já que tá contando tudo, né? Tá contando o campeonato de 37, né? E conta também os de 59 para frente, né? O Botafogo tá se aproximando de um tricampeonato brasileiro e assim, né? Bela vitória contra o Bahia em 3-0. Diego Costa jogando muito bem, marcando mais gols hoje do que marcou em toda a sua passagem pelo Wolverhampton, só marcou um gol por lá, né? Ele foi muito mal lá na Premier League nessa passagem pelo Wolverhampton, foi mal mesmo, perderam muitas chances, mas parece que nesse contexto de futebol brasileiro ele se sente mais à vontade e confortável e tá num time organizado, né? O Botafogo é um time muito bem treinado e é um time diferente, né, daqueles que dominaram o Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Se a gente parar para pensar no Palmeiras do Abel Ferreira, talvez tenha até um pouco mais de similaridades com ele, né? Mas é diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro do Cuca, do Flamengo do Jorge Jesus. É um time extremamente metódico e pragmático no bom sentido, entende? É um time que tem timing de atacar, se defender, contra-atacar. É um time que sabe o que fazer dentro de campo, ele tem um feeling perfeito de como agir durante a partida, entende? Ele sabe o momento certo para se atacar. Então, ele sabe o momento certo também para se defender, como eu disse ali também para contra-atacar. E hoje foi uma aula disso. O jogo não é um domínio completo do Botafogo em posse de bola e tudo isso. Inclusive, acho que até o Bahia tem 60% da posse. Mas é aquela história, efetividade, né? Tem a bola no pé, sabe o que faz, cria jogadas com mais eficiência, é um time que sabe ali fazer as trocas de passe de uma maneira extremamente fluida e linear. Então, assim, nitidamente o time que estava mais preparado, e é através disso, né, de saber o momento certo ali de atacar e se defender, que o Botafogo ele tem menos irregularidades, tropeça menos e maximiza seus pontos. É por isso que estão com 51 pontos no Campeonato Brasileiro, 15 à frente do Flamengo, que está com 36. Caso o Palmeiras vença hoje, a vantagem fica em 11. Ainda é muito grande, né? Mais de 3 rodadas de margem, mas a torcida do Botafogo, por incrível que pareça, eu acredito se os torcedores vão torcer pro Vasco por um bem maior. Não é porque gostam do Vasco, mas é porque assim, se o Vasco ganha, o Palmeiras fica 14 pontos de desvantagem. É aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo neste momento, né? E assim, a verdade é que o Botafogo é o time que joga como campeão nesse Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras é o mais próximo no momento, até porque melhorou nessas rodadas finais aí, né, de Brasileirão, mas a questão é, o Flamengo tá muito mal, tá, oscila demais, não é um time confiável, o Grêmio também tá tropeçando demais, o Fluminense com o Diniz é sempre essa eterna montanha-russa. Então assim, não dá pra você falar em um time capaz de perseguir o Botafogo no futebol atual que vem jogando, com exceção o Palmeiras nas últimas rodadas, porque ele realmente vem sendo sólido, mas mesmo assim o Palmeiras já tá tendo essas coisas nos últimos campeonatos, faz uns 2 ou 3 jogos fantásticos, aí não tem um jogo que não é lá tão bom, né? E assim, a gordura que o Botafogo construiu nesse campeonato é muito importante, né? Aquele início de campeonato foi impressionante e essa vantagem enorme aí tá ajudando demais a dar tranquilidade, né? Porque se a margem era 5, 6 pontos, a pressão era muito maior, né? A margem de erro era muito menor e com isso, assim, o time fica mais tenso, né? Mas a vantagem é tão grande assim, o time está jogando muito confortável, com muita leveza. E o trabalho do Bruno Lage até agora é interessante, né? Não é maravilhoso, impecável, mas ele mantém a eficiência, né? Ele não destruiu o time do Luiz Castro, ele mantém um time competitivo, mantém um time que taticamente está funcionando, não perdeu até agora no comando do Clube Carioca, então empatou bastante, né? Mas é aquela história, podia ser muito pior, sumindo no meio do trabalho, assim, né? Tipo, o Luiz Castro deixa no meio da temporada para o Al Nassr, então não é fácil, né? Mas foi realmente assim uma escolha bem bacana do Botafogo, o Bruno Lage. Não sabemos quanto tempo ele fica aqui, mas fato é que ele está aí caminhando para conquistar mais um campeonato de pontos corridos em sua carreira, né? Vamos ver. O Botafogo, a meu ver, é o grande favorito ao Brasileirão hoje, assim, com mais de 80% de favoritismo por tudo que fez até agora e pelo que vem jogando recentemente, né? E assim, Adrielson tá jogando demais, tá numa fase fantástica. O Lucas Perry, para mim, é o melhor goleiro do campeonato. E essa defesa do Botafogo sofreu 10 gols, assim, é impressionante, né? Só 10 gols no campeonato inteiro. É um sistema defensivo que chama muita atenção. E para mim, assim, é o melhor dos últimos anos. Não me lembro de um sistema defensivo tão bom quanto esse, desde talvez o título do Carille com o Corinthians, porque ali foi 31 gols sofridos, né? Tem que lembrar isso, né? A média de gols sofridos do Corinthians do Carille era maior e os gols marcados muito menos também, porque aí é o Carille, né? A gente sabe que o Carille é um cara que gosta de defesa, mas
Fato é que, assim, é uma defesa muito forte, muito sólida e, assim, sofrendo poucos gols e com o ataque sempre sendo letal quando consegue criar as jogadas, né? Olha, é difícil bater um time desse. É efetivo ao máximo até agora o Botafogo nesse campeonato. Com o elenco que tem 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, é impressionante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.